Então nós estamos chegando ao final do nosso módulo de Bibliologia. Nesse módulo nós estudamos não apenas a Bíblia em si, as Escrituras, mas nós estudamos tudo que diz respeito à revelação de Deus. Então eu queria fazer nesse vídeo um resumo daquilo que a gente aprendeu para tentar conectar os assuntos. A gente começou falando sobre revelação de maneira geral, de maneira bastante abrangente, e depois foi ficando cada vez mais específico e terminou falando sobre a Bíblia. Então a gente começou falando o que era revelação. Primeiro, por que a gente precisa da revelação? Que o conhecimento que a gente tem sobre qualquer coisa, sobre ciência, sobre qualquer ciência, é apenas sobre a partir daquilo que a gente consegue apreender pelos nossos sentidos. Agora, Deus não está acessível aos nossos sentidos. Portanto, a gente precisa que Deus revele quem Ele é e como nós devemos nos comportar. A gente precisa que Deus revele isso a nós, certo? Se Deus não revelar, a gente não tem como saber, porque Deus não está acessível aos nossos sentidos. E é aí que entra a revelação. Revelação, então, é esse ato gracioso de Deus pelo qual Ele comunica a nós coisas a respeito de si mesmo e do nosso relacionamento com Ele. Essa foi a nossa definição de revelação lá no início do nosso módulo de Bibliologia. E aí nós vimos a diferença entre a revelação geral e a revelação especial. Revelação geral é chamada de geral porque ela é dada a todas as pessoas. Todas as pessoas recebem essa revelação. Todas as pessoas veem o sol nascer, veem a natureza, olham para a história humana e conseguem perceber que existe um Deus. Então essa é a noção que a revelação geral produz, a noção de que existe um Deus, a noção dos atributos de Deus. O que essa revelação geral faz é tornar todas as pessoas indesculpáveis. Isso é o que Paulo apresenta claramente em Romanos 1. Então a revelação geral ela é dada a todas as pessoas e o que ela produz é tornar todas as pessoas indesculpáveis. Ninguém pode dizer, mas eu não tinha nenhuma noção de que Deus existia. Não, tinha. A revelação geral para todas as pessoas dá essa noção. Por outro lado, nós também vimos que existe uma outra forma de revelação, que é a revelação especial. Ela é especial no sentido de que ela é dada apenas a algumas pessoas. E essa, sim, é capaz de produzir salvação. Não apenas de tornar você indesculpável, ela também faz isso, mas de produzir salvação, de te mostrar o caminho da salvação. E aí nós vimos aquele quadrinho em que a gente comparava a revelação geral, a revelação especial e diversas caricaturas pagãs. Isso aqui é a doutrina errada, mas a doutrina correta é que a revelação geral, Deus se revela na natureza, Deus se revela na consciência, nos corações humanos, através da lei de Deus impressa no coração, e Deus se revela pela sua providência manifestada no cuidado ordinário com as pessoas. Isso tudo é revelação geral. Por outro lado, a revelação especial inclui também uma revelação da presença divina, através de todas as formas em que Deus, de maneira pessoal ou impessoal, apareceu às pessoas. A revelação especial também inclui uma revelação sobre a vontade divina, através dos profetas, daquilo que foi comunicado pelos profetas. E a revelação especial também inclui uma manifestação do cuidado divino nas intervenções sobrenaturais. Nós também vimos que tudo isso aqui tem um clímax, tem um ápice na pessoa de Cristo. E a gente conhece tudo isso através das Escrituras. E aí a gente terminou o nosso estudo de revelação reconhecendo que de todas as formas de revelação, as Escrituras são supremas, são importantes. Por quê? Porque elas foram atestadas pelo próprio Deus, vimos várias evidências bíblicas disso, e porque as Escrituras são uma revelação mais firme do que a palavra falada. A palavra falada pode se corromper, a tradição se corrompe, mas o texto escrito se conserva, e pode ser discutido a respeito. Então, nesse sentido, as Escrituras são uma revelação mais firme do que outras formas de revelação de Deus. E aí a gente começou a falar sobre as Escrituras, e a gente começou falando isso, primeiro fazendo a distinção entre revelação, inspiração e iluminação. Não são três palavras que estão relacionadas, mas querem dizer conceitos diferentes. Revelação é o ato de Deus pelo qual Ele comunica a nós coisas a respeito de si mesmo e do nosso relacionamento com Ele. Qualquer ato de Deus que comunique a nós algo que a gente não soubesse a respeito dele ou a respeito do nosso relacionamento com Ele é revelação.
Inspiração é diferente, né? Inspiração se refere à forma como Deus moveu os autores humanos a registrarem essa revelação. Então, parte dessa revelação foi registrada por escrito. Quando as pessoas registraram essa revelação por escrito, a forma como Deus moveu o coração dessas pessoas, moveu essas pessoas para registrarem isso, é chamada de revelação, de inspiração. E uma outra palavra também conectada é a ideia da iluminação. A iluminação está ligada a nós hoje. É a influência que a gente precisa do Espírito Santo para nos capacitar a entender as Escrituras. Então, inspiração se refere aos autores originais, a iluminação se refere a nós hoje. E aí a gente começou a falar sobre inspiração. E a gente viu que a inspiração é verbal e plenária. A inspiração verbal quer dizer que cada palavra dos manuscritos originais foi inspirada por Deus. Cada palavra. E a inspiração é plenária, e isso quer dizer que essa inspiração bíblica se estende a todos os assuntos que a Bíblia toca. A Bíblia se propõe a nos mostrar quem Deus é e como nós devemos nos relacionar com Ele. Esse é o propósito da Bíblia. Nesse sentido, tudo que ela fala é verdadeiro e suficiente. Mas a Bíblia não apenas fala sobre isso, ela fala sobre fatos históricos, ela fala sobre questões de biologia, de engenharia naval, de muitas questões. E a Bíblia é verdadeira em todos esses assuntos. Essa é a doutrina da inspiração plenária. Ela é suficiente para aquilo que ela se propõe, mas ela é verdadeira para todos os assuntos que ela toca, né? E além disso, nós também vimos que esse processo de inspiração, ele não é uma inspiração que suprime a personalidade dos autores humanos. Pelo contrário, a própria personalidade, as circunstâncias e a capacidade dos autores humanos estão incluídas nesse processo de inspiração. Essa é a doutrina da inspiração orgânica, né? Então a inspiração ela é verbal, plenária e orgânica, né? Essa é a doutrina ortodoxa a respeito da inspiração das Escrituras. E aí, como uma extensão da doutrina da inspiração, a gente concluiu que, porque a Bíblia é inspirada, a gente pode falar 4 coisas sobre ela. Primeiro, a gente pode falar que a Bíblia tem autoridade sobre nós. E a autoridade dela não depende de nós reconhecermos a sua autoridade. Quer você reconheça que a Bíblia tem autoridade, quer você não reconheça, a Bíblia não deixa de ter autoridade por causa disso. A autoridade da Bíblia se baseia no fato de que ela é confiável por si mesma, né? Essa é a doutrina da autoridade das Escrituras. Além disso, a Bíblia também é necessária para a vida da igreja. Necessária não apenas para a salvação, mas necessária para tudo que a igreja quer fazer e quiser fazer, para a forma como a igreja se comporta entre as pessoas da igreja, para a forma como a igreja se comporta com o mundo. A Bíblia é necessária para a vida da igreja, né? Ela não é uma coisa dispensável, ela é indispensável. Além disso, a gente também viu o outro atributo das Escrituras, que a Bíblia é clara. Ela apresenta claramente o caminho da salvação. Não quer dizer que todas as partes da Bíblia sejam igualmente claras. Não. Algumas partes são difíceis de entender. Algumas partes não estão totalmente claras. Mas o caminho da salvação está claro na Bíblia, está claro nas Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse. Isso é apresentado claramente, no sentido de tão claramente que as pessoas podem ser salvas a partir da forma como a Bíblia apresenta esse ensino, né? E o quarto atributo das Escrituras é o atributo da suficiência. Significa que a Bíblia não precisa ser complementada para produzir o efeito que Deus quer. O efeito que Deus quer com a Bíblia é produzir salvação, é produzir santidade de vida, é produzir amor nos nossos corações a Ele. E para produzir esse efeito, a Bíblia não precisa ser complementada. Você não precisa de tradição, você não precisa de comentários, você não precisa sequer de assistir esses vídeos que você tem assistido. Você não precisa disso para ser salvo, você não precisa disso para produzir o efeito que Deus quer. O que você precisa é da Bíblia. Então, a Bíblia é suficiente para produzir tudo isso, né? Todas essas outras coisas podem ser boas, né? E a gente acredita que são boas e por isso a gente faz. Mas a Bíblia não precisa disso para produzir salvação. Ela é suficiente. E veja, todos esses atributos das Escrituras são derivados da doutrina da inspiração divina.
porque a Bíblia é inspirada por Deus, ela tem todos esses atributos. Né? Não o contrário, não é que a gente reconhece esses atributos e por isso a gente conclui, ela é inspirada por Deus. Não, a gente acredita pela fé que ela é inspirada por Deus. E daí a gente conclui que ela tem todos esses atributos. Então, isso foi o nosso módulo de bibliologia. A gente começou falando sobre revelação de maneira muito geral e foi ficando cada vez mais específico, até concluir que a Bíblia é necessária para tudo que a gente faz. E é por isso que, a partir de agora, a gente vai começar diversos outros módulos aqui de teologia sistemática. A gente vai falar sobre quem Deus é, como é a pessoa de Cristo, como é a igreja, enfim, vamos falar sobre vários outros módulos aí pela frente. E para tudo isso, a gente vai partir da Bíblia. A Bíblia vai ser o nosso ponto de partida, a nossa referência, o nosso princípio fundamental para a gente concluir tudo que a gente precisa saber sobre Deus, sobre como a gente deve se relacionar com Ele, sobre como a gente deve se relacionar uns com os outros. Né? E é por isso que a doutrina da bibliologia ela é ensinada antes de todas as outras doutrinas. Esse lugar é apropriado, porque a doutrina da bibliologia, que começou falando de maneira muito geral sobre revelação, termina com essa doutrina dos atributos das Escrituras. Isso aqui é que é fundamental, que vai estabelecer o fundamento para a gente concluir tudo que a gente precisa concluir a respeito de Deus, do nosso relacionamento com Ele e uns com os outros. Então, a partir disso, os próximos módulos, a gente vai estudar um monte de outras coisas sobre Deus. E para terminar, eu queria terminar com esse texto que apareceu na última aula, que é o texto de Jeremias 23, que a palavra de Deus é como fogo, é como um martelo que despedaça a rocha. Certo? Então a palavra de Deus tem poder, ela tem autoridade. Então se parece que a ciência contradiz as Escrituras e a gente tivesse que escolher, a gente escolhe as Escrituras. A ciência deve estar errada, porque a Bíblia deve estar certa. Então, por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. É o martelo que despedaça a rocha. Não tem nada que possa existir contra as Escrituras. É por essa fé, baseado nisso, que a gente vai construir toda a nossa teologia. Então, quando qualquer pergunta se levantar, mas será que isso é assim? A gente vai sempre voltar. Não, a Bíblia é martelo que despedaça a rocha. Nada pode existir contra as Escrituras. E é por isso que a gente vai construir toda a nossa teologia em cima disso. Então aqui a gente termina o nosso módulo de bibliologia. Você que tem assistido esses vídeos, eu agradeço a oportunidade que você está me dando de ajudar a sua caminhada cristã. E continue com a gente ainda tem muitos módulos aí pela frente nesse curso de teologia sistemática.